A integração entre família e escola é importante para o desenvolvimento dos bons hábitos alimentares das crianças. Um tem que continuar e complementar a tarefa do outro. Muitas escolas dão dicas de uma lancheira saudável através de dicas de nutricionistas. As nutricionistas da escola recomendam a lancheira, então eu indico que as mães prestem atenção no que as nutricionistas estão falando, porque elas entendem, elas estão preocupadas com a saúde do seu filho. A gente tem um espaço aberto que os pais eles podem almoçar com as crianças. Então a gente pode fazer esse trabalho de educação nutricional tanto para pais quanto para as crianças. Dá para fazer esse conjunto e dar um resultado bem interessante. O que deveria ser feito é nas escolas, associação de pais ou grupos de pais tentarem fazer com que a escola se esforce para que as cantinas forneçam as coisas mais adequadas. Temos 2 projetos referentes à alimentação aqui na escola. O projeto da cantina, que a gente trabalha com salgados assados, a gente tem uma gama de produtos orgânicos também que a gente oferece, suco naturais, saladas de frutas. Então a gente sempre visa um alimento mais saudável para essas crianças. Não tem frituras para vender, não tem refrigerante, né? Tem diversas frutas picadas para eles, os lanches são todos assados. A gente tem todo um controle via cantina, a gente segue uma portaria que tem alguma proibição de alguns alimentos que não podem ser vendidos, então refrigerante é separado, a gente não vende, fritura a gente também não vende, chocolate a gente tem uma gramagem de 30 gramas só para oferecer e a gente tem um trabalho junto aos pais, com a comissão de pais aqui da escola, que algumas mães passam algumas observações da criança, então ela só pode comer um chocolate, ela só pode comer um sorvete ao dia. Evitar, né, os salgadinhos, as frituras, os doces, os refrigerantes, que isso que favorece mais o caso que a gente está vivendo bastante hoje de obesidade, né, infantil. Em relação ao chocolate, que as próprias mães procurem uma escolha de um chocolate que tenha menos gordura, menos açúcar, no caso do chocolate amargo, né? Mas não é que ele pode ser consumido à vontade, com moderação. Tem um outro projeto que é com a alimentação das crianças do lanche do integral. E a gente também traz uma variedade de alimentos orgânicos, alimentos funcionais, algumas opções de degustação para eles conhecerem os produtos. Para as mães que preferem que o filho tome o lanche preparado em casa, também existe uma série de opções saudáveis. Um sanduíche em pão integral, uma fatia de peito de peru, uma fatia de queijo branco. Se colocar junto uma folha de alface, um tomate, também isso enriquece o sanduíche. Mais uma fruta, mais um suco de frutas, isso compõe uma lancheira excelente. A lancheira ela tem que ter, a gente fala, no mínimo 3 itens que são essenciais. Então, um alimento à base de carboidrato, pode ser um pão integral, um bolo integral, um salgado assado ou até esses cookies. O suco de frutas deve ser acondicionado, bem acondicionado em garrafas térmicas, para que não sofra ação de calor ou não sofra ações externas que acabam reduzindo o poder de transmissão dos sais minerais e de tudo aquilo que precisa. Dependendo da temperatura, a gente não é possível oferecer um suco natural nessa lancheira. Então a gente tem os sucos orgânicos, a gente tem esses sucos industrializados que tem menos teor de açúcar. Ela pode sim colocar um suco de caixinha, mas não todos os dias. Uma fruta seria interessante a gente estar colocando nessa lancheira, tentar variar as opções, ou um sanduíche natural, ou até um pão de queijo, uma base de farinha integral. Um iogurte, depende do tempo, se tiver um tempo mais fresco. Pensar também nessas lancheiras térmicas que conservam um pouco mais a temperatura do alimento. No período da manhã é interessante colocar um iogurte porque eles vão tomar logo em seguida, dá para colocar um queijo. Então dá para fazer esse café da manhã rico em proteína, em cálcio de fonte de leite de vaca. Para o pessoal assim, o que vem à tarde, é mais interessante colocar um suco, né, um pão com uma geleia, com uma fruta. O leite, se for desnatado, é melhor do que um leite que seja mais gorduroso. O achocolatado, ele ajuda na aceitação do leite pela criança. Então, um conteúdo pequeno de achocolatado, ele não é prejudicial desde que usado com parcimônia. O queijo branco deve ter preferência em relação aos outros queijos. Eu que preparo a lancheira dele, sempre tem um suco de fruta, vem com alguma fruta ou pão integral, sempre uma coisa assim, bem saudável. Ela sempre coloca fruta, sempre, porque ela acha que é muito importante pra gente, porque tem bastante nutrientes que é saudável pra nossa alimentação. Ela manda pão, suco, maçã, queijo, às vezes maionese e peito de peru. O peito de peru é muito bem
aceito, e ele é uma carne magra, ele é uma carne que é muito rica em ferro. Eu gostaria muito de comer um cachorro-quente com um refrigerante. Cachorro-quente, o X-Egg, que é um lanche que tem queijo e ovo, carne, pão de queijo. Eu prefiro muito refrigerante, gostoso e tem gás. Como mais no fim de semana, porque meu tio estuda medicina chinesa e ele disse que suco ou refrigerante com a refeição estufa a barriga. A criança que toma um refrigerante e come uma coxinha, ela recebe, só com esses dois componentes, 600 calorias. Quer dizer, ela recebe mais da metade das calorias que deveria receber durante um dia inteiro. Então, o refrigerante, as bebidas açucaradas de modo geral, elas devem ser evitadas. No começo eu punha fruta, um suco natural, mas é que como acaba que outras crianças trazem outros lanches, daí eles sempre preferem a troca. A tentação está presente, os colegas estão em volta fazendo as coisas que a gente acha que não são adequadas. Proibição não é bacana, porque se gera mais interesse para a criança. A gente tem que fazer o seguinte, de vez em quando você pode até tomar aquele refrigerante, mas durante a semana vamos trabalhar os alimentos mais saudáveis. Sempre foi uma negociação. Ah, mas por que não? Todos meus amiguinhos comem, por que no lanche eu não posso levar suco de caixinha? Até que eles viram um filme. Mudou tudo. De um jeito que eles fizeram questão de levar todos os amigos da escola e a professora para a pré-estreia. Porque eles queriam virar panfletários do filme e falarem, você também não pode tomar isso todo dia, porque você vai ficar com obesidade, você pode ficar com diabetes tipo 2. Eles começaram a, entre aspas, catequizar os amiguinhos da escola. Eles estão numa fase de desenvolvimento e crescimento. Então essa hora, se a gente descuidar, a gente pode ter crianças aí que a gente está vendo sobrepeso e obesidade. Então a gente tem que cuidar bastante nessa fase para um desenvolvimento adequado. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde. E aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau. Quer uma banana? Sim. Oba! Vou pegar aqui então para você.